Olá, eu sou o Fernando Birman, eu sou fundador e conselheiro da Azug. Estamos aqui para mais um episódio especial da Azug News número 100. E hoje a gente vai falar do projeto da Cooper Citrus, que foi agraciado no nosso último Impact Awards. E para falar dessa transformação, nós temos aqui um convidado muito especial, um diretor da Azug, o CIO da Cooper Citrus, Nailson Rego. Nailson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Birman. Para mim é um prazer estar participando dessa edição número 100, né? Fechar com chave de ouro todo aquele trabalho que a gente vem fazendo junto a essa modernização que a gente vai falar um pouquinho. Então, para começar, quando é que vocês tiveram aquela certeza que era preciso encarar um projeto desse tamanho, um desafio da migração? Quando a gente sabe que tem esse desafio, que ele aparece para muitos executivos, muitos hesitam, e eu queria saber quando é que você teve certeza de quando e como fazer a migração. Eu já tenho uma trajetória de migração do SAP, né? Eu fiquei 33 anos numa grande companhia que ela fez a primeira implementação do SAP no Brasil para o agronegócio. E aí, depois a gente fez a migração para o ECC. E aí, dentro do ECC, a gente costurou mais de 40 mil customizações dentro dele, porque era um negócio que não tinha outro produto. E aí, depois a gente acabou fazendo a migração para o SAP RISE, né? Para o SAP HANA, que já era uma coisa em memória e tal. E aí, ao longo dessa trajetória minha, eu vim entendendo um pouco do que era apoiar o negócio para não tomar uma decisão rápida, aquelas decisões que você faz porque está vencendo o prazo da SAP. E aí, o que eu fiz quando cheguei à cooperativa há 4 anos, né? Cooper Citrus é a maior cooperativa do estado de São Paulo, a gente tem 42 mil cooperados, então tem uma complexidade muito grande. A gente tem inúmeros negócios dentro da cooperativa, desde venda de máquinas, distribuição de diesel, a gente é o maior distribuidor de fertilizantes e defensivos, então a complexidade é muito grande lá. E ao chegar lá, eu me deparei com uma cooperativa que não tinha governança na área de tecnologia. Ela tinha governança bem estabelecida, mas ela não se conversava com a área de tecnologia. A gente fez primeiro um diagnóstico para saber qual era o nível de maturidade que a gente tinha, né? Eu até tenho uma frase minha que eu falo no mercado que a gente era -6. Eu não tinha governança. Então, a gente estabelece governança em 1 ano. Obviamente que a gente precisou fazer toda a parte de infraestrutura primeiro. A cooperativa vinha de um trauma, que assim que eu cheguei lá, suspendeu o Go Live da versão por 6 meses, porque não apresentaram para mim um plano de teste palpável. E aí eu fui trabalhando isso e entendendo a complexidade da cooperativa. Dado que a cooperativa tem uma das metas que é crescer como um todo. Não adianta só a tecnologia crescer se uma área contábil ela não cresce. Não adianta a área toda da cooperativa crescer se o cooperado não cresce. Então, é crescer como um todo. Eu, sabendo disso e de posse dessa informação, eu comecei a trabalhar a equipe para a gente se preparar para o futuro. Então, a gente vem crescendo aí 10%, 20% ao ano. Então, é um crescimento muito grande. Se um dos pedestais nossos é crescer como um todo, eu tenho que preparar ela com arquitetura que suporte esse crescimento. No primeiro ano que eu estava lá, não daria para fazer isso, porque a gente estava vindo de uma desorganização em tecnologia muito grande. Então, tudo aquilo que a gente fosse fazer, a gente não teria sucesso. Dentro da governança, existe um pilar dentro dela que chama arquitetura de referência. Então, o que a gente fez lá? Olhou para onde a cooperativa estava indo e a gente posicionou que era necessário migrar para uma plataforma mais robusta, mais rápida para a gente tomar a decisão. Obviamente que os bastidores, depois a gente pode explorar mais, não é bem simples assim, né, de chegar lá e fazer esse convencimento. Esse é o ponto que eu gostaria de conversar com você agora. A parte da tecnologia em si, você já falou de ter uma arquitetura que suporte o crescimento da empresa. E que mais? Como é que você conseguiu, então, convencer a empresa a encarar esse projeto? Quais aspectos de negócio que você elencou para defender esse projeto? Para você ter uma ideia, o quanto eu não ia migrar isso, porque quando eu chego lá, a palavra que saiu na pesquisa de clima, que a pessoal não gostava, era SAP. Então, como é que eu convenço todo esse time, né, de migrar de versão, migrar para uma plataforma mais moderna? Quando a gente foi trabalhando e
olhando o futuro que a cooperativa quer chegar, eu encontrei uma oportunidade ali que foi uma janela de oportunidade financeira. Então, a própria SAP, no momento, me procurou, a gente estava lá no IT Fórum, e aí eu falei para a presidente da época, olha, não vou migrar, minha vida está tranquila, a gente tinha um caos, resolvemos o caos, estabelecemos o controle de tudo que estava acontecendo lá dentro. A gente fez mais de 400 ajustes dentro para chegar nessa normalidade, porque isso não é comum quando você está numa versão tão próxima. Mas, se a gente encontrar alguma coisa financeira que nos apoie nessa transformação, eu estou pronto a ouvir, né? Então, aí a SAP se preparou para isso. Obviamente que ela buscou outro parceiro também. Na época, a gente abriu para 3 grandes, né? AWS, Google e a própria Microsoft. Então, a Google já estava com o nosso ambiente, mas a gente não teve uma felicidade de continuar com eles, e aí a gente tomou a decisão, obviamente, de ir para a AWS. E ali a gente buscou fazer uma implementação rápida, moderna, e que de um jeito ou de outro ele mostrasse o impacto para o mercado positivo. Porque todo mundo tem um trauma de migrar, né? Qual foi o grande convencimento? Olha, nós temos uma janela de oportunidade que o mercado nunca viu, que é incentivo financeiro. Obviamente que eu tenho cláusula que a gente não pode falar quanto foi de incentivo financeiro. Eu tenho um play novo que está querendo entrar e nos apoiar, que no caso era a AWS. Né? Então, além de fazer a migração para o RISE, a gente também fez a migração de Hardscape. Então, para nós foi mais complexo ainda fazer essa migração. E aí a gente leva, obviamente, para o conselho, falando que, por governança, a gente está ao ponto de subir o nível nosso de maturidade. Para isso, a gente precisava subir o nosso SAP para a versão mais atual. Tem uma coisa aí que ninguém pensou, ou se pensou, não levou em consideração no business case, que era a reforma tributária. Quando a gente olha o pessoal que está no ECC, o pessoal que está no S4, ele tinha que aplicar muita nota. Isso também a gente, por governança, levou isso em consideração, quanto eu ia gastar ali para ficar muito próximo. A cooperativa, como ela é muito complexa, isso é um fator determinante. Eu vou se gastar um dinheiro muito grande ali de transformar aquilo que eu já tenho, ou eu vou para uma plataforma que está pronta. Pra você ter ideia, a gente aplicou 2 notas. Tem muitos amigos meus do Hub Uniago que aplicaram 200, 300 notas e até agora estão aplicando nota. Então, ali também era algo que brilhou ao olho da alta gestão. Então, foi o incentivo financeiro e a reforma tributária que a gente está muito próximo do dia a dia, porque você imagina, no meu dia a dia eu não posso parar. Claro. Porque se eu parar e um cooperado meu precisar de uma vacina para o gado, ele não quer saber se eu apliquei a reforma tributária ou não, ele quer o resultado final. Então, a gente tomou a decisão de fazer a migração, só que aí tinha um outro componente mais importante ainda, que era o tempo. E aí, quando eu olho a preparação da equipe como um todo, eu venho preparando ela há 4 anos. Eu faço uma analogia, Birma, com relação a isso, né? Não adianta você colocar um cara para correr a maratona inteira se ele não corre 5 quilômetros. Então, isso a gente vai falando com eles. Então, primeiro, a gente preparou eles para correr 5 quilômetros, que é chegar no nível de maturidade 1. No 2, a gente já corre meia maratona. Então, a gente já preparou a casa para isso. E ao 3, ele já corre uma maratona. Então, todo mundo estava preparado para a gente fazer esse grande feito que a gente acabou fazendo em 4 meses. É muito impressionante como número, 4 meses, né? E a gente vai mergulhar um pouco mais no teu projeto ao longo da nossa conversa, mas de uma maneira bem rápida, né? Quais são os 3 fatores críticos de sucesso que permitiram que a Cooper Citrus realizasse uma transformação dessa em 4 meses, né? Bom, por mais que a gente tenha IA e a gente usou muito IA, em 98% do nosso processo a gente usou IA em transformar. Mas se a equipe não está preparada, se o contábil não validar aquilo que você transformou, seu projeto ele foi embora. Porque o apelo também com relação à reforma tributária, ele era muito alto. Olha, nós precisamos fazer a reforma tributária mudando de sistema ou com o sistema que a gente tem agora. Então, esse é o segundo fator, foi a reforma tributária. O terceiro fator que a gente levou muito em consideração é o seguinte: se está falando de IA para tudo, né? E por que não achar um parceiro que tocasse uma IA forte para a gente não tocar nos processos, que a IA levasse para a gente só o mínimo para a gente validar? E aí foi engraçado que eu fiz uma reunião de abertura para falar sobre o projeto que a gente ia fazer essa migração, e aí uma pessoa me pergunta, falando, e aí, como que nós vamos testar tudo isso? Não vamos testar tudo isso aí. Nós vamos testar o Z.
aquilo que a gente está trazendo. O resto que é standard, nós vamos fazer. O Z, se ele encontrar um caminho e ele processar e nos der as informações e a gente validar, ótimo. Então, a gente chegou na plenitude de 98%. Na minha cabeça, a próxima migração que a gente deve fazer agora o ano que vem é fazer em 2 meses. Obviamente que tem toda uma preparação, a gente já fala, não é mais nem uma maratona, né? Agora é um triatlon mesmo, mas a equipe tem que estar preparada. E o fator que eu acho assim, que ele sempre vai ser determinante, são pessoas. A alta gestão tem que apoiar, né? Aí a gente tem que levar isso para o tático, mas no fundo, o operacional tem que estar junto. Você tocou num ponto muito interessante, que é o uso da IA. Uhum. Eu tenho alertado a colegas nossos, né, para prestar atenção. Eu tenho quase certeza que a IA vai revolucionar a implementação de produtos como o SAP. Então, fala um pouco mais, né? Onde é que ele entrou exatamente? Porque é um dos primeiros projetos aqui no Brasil que declara ter usado assim, intensamente a IA e realmente, pelo resultado alcançado, é muito relevante essa informação. Existe uma grande confusão com relação do uso da IA e ver valor nela. Isso que você está me falando aqui, às vezes eu me deparo com alguns pontos que as pessoas não estão conseguindo olhar de fato o que a IA transformou para nós. A IA não é mais um incremento, ela é disruptiva. Quanto custou fazer um projeto desse? Para nós, 0, porque a gente acabou tendo incentivo financeiro. Claro. Obviamente que a gente também tinha ali um quesito do agro, né? Porque tem um apelo muito grande para o agro migrar, e quando a gente migra, a gente forma mais opinião sobre o agro migrar. E aí a IA entra justamente quando a gente começa a procurar os plays de negócio. E aí quando ele vem naquele metodologia antiga, né, que se fala do Activate, que aí eu vou ter que revisitar todos os processos e tal, eu já entendi que não ia encaixar para a gente, porque a gente já estava cansado de fazer esse modelo, né? Então a gente identificou a Mignal. Ela já tinha se mostrado que estava fazendo uma transformação muito grande com relação à migração. Então a gente acabou levando eles para Bebedouro. Bebedouro dá 350 quilômetros da capital, ou seja, poucos fornecedores querem ir lá. Mas a gente foi lá, levou eles lá para mostrar a complexidade que era e para falar com eles, olha, aqui nós vamos fazer alguma coisa diferente. O que você precisa de requisito meu para você falar se a gente vai ter sucesso ou não? Então, obviamente que ele pediu todos os erros que a gente tinha e ali ele falou, olha, tudo que for standard eu levo 100%. O que for Z, eu vou melhorando. Talvez eu já aprendi em alguma implementação, e talvez não se encaixe para a sua, porque você é muito específico. Fato é que a gente conseguiu 98% de sucesso. E aí, quando a gente olha a IA propriamente dita, olha o que ela tirou. No projeto passado de imigração, só de despesa de hotel, deslocamento, a gente gastou R$480 mil. E ninguém põe isso na ponta do lápis. Eu chamo isso de custo evitável. Eu não precisei criar salas, né, que você coloca todos os key users, eu até mudei o nome do key user para embaixador de processo, depois a gente pode escolher um pouquinho disso. Vamos falar depois. Isso deu para todo mundo, cara, uma visão diferente, que a gente ia fazer diferente. Então a IA mostrou que para aquilo, para a migração, ela está funcionando super bem. Fato esse que a gente deu um go live no dia seguinte, obviamente tem todos aqueles traumas, né, de migração, que para de emitir nota, que para de receber. Isso eu já venho de alguns projetos que ficamos uma semana para colocar tudo em ordem e tal. Esse aí foi como se a gente não tivesse migrado. Isso a gente mede a qualidade, né? A gente tem mais de 70 lojas espalhadas. Eu tenho PDV em cada loja. O cooperado meu chega a 6,5 para comprar. Então, ele não quer saber se a gente trocou de sistema. Então, a gente olha a qualidade da IA nesse ponto. E, obviamente, que ele vai aprendendo com o modelo que ele tinha da Cooper Citrus, ele incrementa mais isso na IA deles, e aí, obviamente, que hoje alguém já deve estar fazendo muito próximo de 4 meses, 3 meses. É isso que a gente precisa fomentar da IA. Para isso, ela funciona. Por uma série de coisas que a gente está vendo aí, né? Ainda não está ao ponto, mas a gente vai chegar lá. Agora, queria pensar um pouco mais na equipe, né? Uhum. Como é que eles encararam essa nova experiência, né? Viver com a plataforma RISE? Quer dizer, foi uma mudança, eles absorveram bem, eles entenderam o novo papel, como a TI mudou de 30 anos atrás para hoje,
o software tem um novo papel, a SAP tem um novo papel. Como é que foi essa mudança? Eu tenho uma frase que eu levo comigo que fala que inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. Eu não consigo mais tocar uma TI como a gente tocou há 20 anos atrás. Todas as pessoas que tocam a SAP hoje da cooperativa, do time interno de tecnologia, a gente chama eles de arquiteto de solução. Eu acho que foi muito acertado nisso, porque eles entendem muito do negócio. E nenhum deles teve ECC implantado. Eles conheceram já o HANA, né? Então, eles já fizeram a implementação do HANA. Então, eles já vêm de um mundo mais novo. E o que eu dei para eles é a capacidade deles de cada vez mais ser protagonista da própria história deles. Eu só sou um autor ali junto com eles, mas todo mundo tem que estar junto. Obviamente que a sede de colocar isso no currículo, ela também vale, né? Pra você ter ideia, como é que eu fiz o kickoff, né? Eu não tive kickoff, eu não tive, como é que a gente chama hoje aí, do PMO, porque o PMO, no final do dia, ele é crucificado de uma coisa que não depende muito dele. Então, eu mudei o modelo. Na realidade, eu fiz um chamariz para todos eles, eu sirvo lá o café por minha conta, né? Porque está lá no meu... O famoso café com o Neilson. E aí eu contei um pouco da minha história, da onde eu nasci, o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. Eu tenho uma história de vida marcante, né? Eu sou imigrante nordestino, até os 14 anos nem energia elétrica tinha em casa, então... E falei para eles, olha, e eu já fiz um dos maiores protagonistas que foi migrar do ECC por S4 com 58 soluções ao mesmo tempo. Então, eu tenho isso no meu currículo. E eu falei para eles, eu gostaria muito que vocês tivessem isso no currículo de vocês, como um marco na vida de vocês. E aí eu mudei, isso são os arquitetos internos. Eles conhecem muito do negócio e eles já conhecem muito do sistema. Mas o que eu dei para eles é o seguinte, olha, tira o dia a dia operacional, isso aqui está hoje com o Accenture, ele vai fazer os tickets nossos, e nós vamos capacitar vocês a ser de fato arquiteto de solução. E aí eu mudei o nome key user, né? Eu não gosto desse nome, eu acho que a gente coloca palavras muito americanizadas no inglês em tudo quanto é sigla. Falar isso para o agro o que é isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma analogia. O embaixador, ele fica lá num país, ele entende a cultura daquele país. Então, você é o embaixador do Tuária, você é embaixador do FI, você é embaixador do CO, você é embaixador do MM. Então, você conhece o seu processo, você conhece do negócio. E você tem poder para decidir. Então, eu empoderei todos ali naquele momento. Obviamente que vem a pergunta, né? Mas quem que vai tocar o bumbo aí? Quem que vai ser o PMO? Não tem PMO nesse projeto. Cada um é responsável pelo seu processo. Não adianta a gente ficar esperando que eu fiz uma requisição de compra e o coleguinha precisa aprovar. Não, vocês precisam se falar. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que as áreas vão criando os próprios silos, né? Então, não curto muito aquele departamento já me fez isso e tal. Então, a gente quebrou isso aí, porque a união de todos é a que vai prevalecer, foi que prevaleceu. Então, isso foi um jeito diferente. Hoje, olhando, alguns colegas meus falam, poxa, isso poderia ter dado muito errado. Poderia. Mas a gente sempre levou que inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. Então, o que a gente criou? Criou um portal que, quando ele acabava, ele ticava lá, e aí para o próximo já sabia o que tinha que fazer. Né? Então, aí a gente foi construindo isso e a gente obteve um grande sucesso. Muito bacana, muito boa a história de transformação. Eu queria fazer um parênteses aqui mais técnico. Uhum. Acho que é importante comentar um pouco sobre a ambição do Clean Core, como é que vocês encararam esse desafio de tentar um modelo Clean Core e também o uso de interfaces BTP. Quando a gente fala em fazer um projeto agora em 2 meses, que eu acho que é o tempo que o negócio suporta uma tecnologia ali meio que consumindo usuários das outras áreas, né? Eu tenho 2 caminhos a fazer. Primeiro, eu preciso simplificar essas minhas interfaces, porque a SAP, agora, nesse modelo, ela está dando uma possibilidade muito grande até de integrar com banco. Olha, antigamente a gente não podia nunca falar isso. Então, o que a gente transformou tudo? Tudo que é conexão nossa, a gente já levou hoje a conexão para o que é de mais moderno da SAP. E para o BTP, os processos que a gente tem em torno de uns 400 processos críticos nossos que tem desenvolvimento, a gente rodou uma ferramenta para saber se vale a pena ou não. Porque, assim, às vezes você vai levar por levar. Então, a gente está medindo complexidade, baixa, média e alta. Vale a pena levar? Sim. Então, qual que é o experimento que a gente está exatamente nesse momento fazendo? Como
a Copercito quer evoluir sempre em tecnologia, eu preciso preparar ela para cada vez mais a gente dar saltos mais rápidos. E aí, o que a equipe está fazendo agora? Eles estão debruçados em cima desse relatório que a gente tirou, depois que a gente acabou fazendo a migração. Isso leva para o BTP, isso não leva para o BTP. Levar para o BTP não é levar da noite para o dia. Vamos revisitar esse processo, porque em tempo de implementação, talvez a gente teve um consultor que falou que aquilo não era normal e a gente desenvolveu um Z. Então, a ideia é dar para ele, que seja no BTP, uma experiência nova. E aí fala para ele, valida teu processo aqui, se ele validar, a gente tira o Z do ambiente. Então, essa é uma jornada. Eu acredito que ela demora aí mais uns 6 meses para a gente chegar e limpar esse ambiente, tá? Mas é com calma, a gente não tem pressa para acontecer isso. Mas quem não fizer isso, na minha cabeça, vai ser penalizado nas próximas migrações. E aqui um dado interessante, por que a gente fez em 4 meses, né? Até para o pessoal entender por que deu essa data. Porque a gente tem 2 grandes feiras. A AgriShow, né? E a gente tem a Cooper Expo, que é uma feira que vai acontecer agora no final do próximo mês, e a gente fatura em cada feira dessa 2 bi. É muito dinheiro. Tanto é que a gente falava que é uma migração entre 4 bi. Então, a gente movimenta muito dinheiro. Então, a gente se preparou antes e a gente fez exatamente no meio das 2 feiras, que é entre maio e junho. E aí, qual que era a minha preocupação? Era perder o encantamento das pessoas pela possibilidade de entrar para a história de uma migração dessa. Então, é isso. Se a gente não se modernizar, a gente vai ser atropelado muito rápido, né? Todas as interfaces já estão vindo por um caminho novo. Eu estava até no caminho agora discutindo que o pessoal estava fazendo a conexão com o SOC e tal, o Success e tal, e assim, antigamente era tão difícil fazer isso. Pois é. Vai e volta e ninguém se entendia, olha, o parâmetro chegou aqui não apareceu nada. E hoje em dia eu tenho quase isso tudo standard, eu conecto, só deixo a ponta A falar com a ponta B e aí o processo flui. Muito bom. E você acabou já adiantando essa pergunta que eu gostaria de fazer sobre os key users ou embaixadores de processo, né? Uhum. Então, eu queria falar um pouco mais. Afinal, é o trabalho dessas pessoas, não importa o nome que a gente dê, que muitas vezes decide o sucesso do projeto, né? Algo que eu sempre prezo eu já vim de uma TI que a gente terceirizou tanto, que a gente ficou em 7 pessoas para tomar conta do mundo inteiro. Então, eu aprendi algo ali, tá? Se você me perguntar se eu faço essa repetição de novo, não. Já recebi proposta para fazer isso, mas eu falo que não deu certo. Eu mesmo sou base disso. Me deu uma arritmia cardíaca severa, e aí eu quase estou em outro plano aí, acho que naquele dia lá, Deus falou, não, fica mais um tempo aí para você fazer mais alguma implementação. E aí eu aprendi ali que as pessoas, elas são fundamentais, não adianta a gente enxugar ao máximo, não é isso que vai ter o sucesso. E também não adianta a gente ter um projeto com muitas pessoas, que também a gente acaba se perdendo. Quando eu chego lá, a TI era uma TI isolada, né? Então, o que eu fiz junto às pessoas de tecnologia no primeiro lugar? Eu tenho um conceito comigo que eu chamo papo sem gravata. É igual nós estamos aqui, ó, sem gravata, vamos falar da vida. E aí a gente discorre quem é a pessoa, o que ela faz, qual que é o plano dela. E aí eu planejo junto com ela ali para a gente desenvolver a carreira dela. Esse é o cara da TI. Hoje eu já estou no 4º papo com gravata. Olha, o que você me pediu eu te dei. Se era capacitação, você está tendo. Se era conhecer novos produtos, tudo está acontecendo. E aí como é que eu toco as áreas de negócio? Eu dando exemplo que a tecnologia é uma tecnologia de portas abertas. Não é uma TI bolha. Eu sou o executivo que eu vou. Quando está com algum incidente, alguma coisa, eu vou junto com todo mundo. Bom, se tiver que chorar, vamos chorar todo mundo junto, mas vamos trabalhar todo mundo junto. E aí, aos poucos, você vai vendo que as pessoas vão mudando o comportamento, né? Às vezes eu vou em alguns eventos que o pessoal de tecnologia tem alguns que têm a certeza que é Deus, né? Mas, cara, desce no mundo de todo mundo aqui, entende isso. Então, isso ajudou bastante também. Foi só esse fator? Não. Foi o fator que todo mundo ali estava preocupado também com a reforma tributária. Então, o que eu fiz 3 anos antes, né? Porque você não chega da noite para o dia e faz o convencimento de todas as pessoas que aquilo é importante. Eu dei uma plaquinha para eles, chamado embaixador e o significado daquilo lá. E aí, para você ter ideia, é até cômico isso, no dia que eu chamei eles lá, eles achavam, meu Deus, o cara chegou novo da tecnologia, vai bater na gente. Olha como está a cabeça das pessoas. Aí eu cheguei lá e falei, não, a gente vai comer salgadinho aqui, tomar um refrigerante,
Hoje não tem discurso nenhum. Eu só vim aqui fazer um reconhecimento de todos vocês, porque ao longo dos anos vocês trouxeram essa companhia até aqui. E aquilo lá a gente já percebe que eles, opa, então a gente faz parte de um braço só, de um corpo só. E aí a gente vem trabalhando isso. Então, um outro motivador também que eu faço muito, e as pessoas podem acompanhar, lá no Nailson Rego no LinkedIn, é o café por minha conta. Você não sabe o que isso significa para as pessoas. Todo e qualquer projeto que se faça comigo, seja ele simples ou complexidade extrema, eu tenho uma maquininha lá, né, e eu sirvo um café para a pessoa. Então, eu sirvo a pessoa e a gente toma um cafezinho lá e bate um papo com eles. Eu acho que o segredo está em você humanizar essas pessoas. Essas pessoas também buscam reconhecimento. Elas também querem chegar em casa e falar que fez parte de um grande projeto. Eu acho que é isso. Não importa se foi o SAP ou um outro projeto importante, né? Isso começou assim, tinha um trabalho que ninguém queria fazer, né? Eu sempre pedia, mas gente, precisa acabar isso aqui, porque isso aqui eu entregava importante. E aí os meninos chegaram no final da tarde, cansados, sujos, tal, falei, senta aí, eu tirei um café para eles. Aí eu postei aquilo, agradecendo eles, tal, e marquei todos eles. No dia seguinte, quando eu acordei, aquilo tinha 30 mil visualizações. Eu falei, coisa esquisita, né? Será que eu comprei algum algoritmo para ficar acelerando? Não, eu entendi ali que as pessoas estavam buscando reconhecimento, elas se visualizavam naquele café lá. E aí eu fui abrindo isso para todo mundo, né? Hoje, até o presidente já tomou café comigo, ou seja, isso gerou bastante empatia com as pessoas. Eu falo, acha um modelo. Bola alguma coisa, pensa alguma coisa, mas precisa reconhecer as pessoas. O café por minha conta é uma marca hoje, né? É uma marca, né? É uma marca, é uma iniciativa brilhante, uma coisa simples, e eu acho que você conquistou a equipe, conquistou a empresa, realmente está de parabéns a sua estratégia. E falando um pouco desse engajamento na transformação, a mobilização, eu digo, desde do nível chão de fábrica até o presidente, o principal executivo da empresa. E nós tem um tempero maior, que são 42 mil associados. Claro. É muito mais complexo, né? Eu tenho comigo que a TI tem que ser uma TI silenciosa. Ela não pode aparecer em lugar nenhum. No nosso caso, a TI não é estratégia. Eu sempre falei para a turma, esquece isso. A gente literalmente é uma área de apoio. Estratégia é a equipe nossa de vendas, equipe nossa de visitar o campo. E como é que eu dou qualidade para esse cara, para ele ter dados reais ali na mão dele, para ele tomar decisão? É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente começou a fazer o convencimento? Primeiro, olha, vamos ver o nível de maturidade que a gente tem. A gente não tem governança. Então, vamos estabelecer governança. A própria TI está doente, vamos tratar da própria TI primeiro. E quando você estabelece governança, tem uma curiosidade muito grande nisso. A própria área de tecnologia não quer levar a governança a sério. Ela é o primeiro vetor que vai fazer com que aquilo não dê certo. Documentar, para quê? Eu sei de cabeça, né? Por que eu tenho que guardar a senha no cofre de senha? Então, o primeiro fator foi esse. O que eu peguei? Eu peguei um colaborador meu que está comigo até hoje, né? Eu até brinquei com ele, falei, olha, eu vou fazer uma estátua sua, colocar lá na frente da loja, se tudo isso vai dar certo. E aí eu coloquei ele literalmente para ficar o dia inteiro olhando um problema que a gente tinha, de emissão de nota, e aí se perdia e tal. Para você ter ideia, a pessoa chegava na loja e ficava quase 15 minutos, 20 minutos para sair uma nota, que não era normal. E a culpa era do SAP. Aí, um dia não imprime, a culpa é do SAP, mas não é que não imprimia. A máquina que imprimia, a impressora tinha problema físico. Então, a culpa sempre era do SAP. Lembra que no começo eu falei que a palavra que veio, que ninguém gostava, era SAP. E aí, ali eu provei o seguinte, a gente colocou, na época, uma pessoa da Alemanha, porque, às vezes, o SAP, o que está escrito não é aquilo que a gente faz a interpretação aqui, então ele nos ajudou, a gente caiu para 2 minutos, sem ninguém saber. Eu queria que os cooperados sentissem a evolução, sem a gente fazer propaganda. Então, o que a gente foi trabalhando também, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. A gente cria um book de tecnologia. A cada 3 meses eu mando o book para a alta gestão. Eu mando para todos os executivos, falando do trabalho que a gente está fazendo, os resultados que a gente está obtendo. Então, eu acho que aí vem o silêncio. Olha, estão trabalhando, estão entregando. Terça-feira passada, a gente caiu para 20 segundos a emissão da nota fiscal. Obviamente, tinha outros processos muito críticos e a gente foi, aos poucos, resolvendo. Tem um número
que eu apresento para a autogestão, que chama custo evitável, né? A gente já evitou mais de 53 milhões. Empresas que não performou com a gente, não pagou o SLA, cara, eu quero meu dinheiro de volta. Não performou, vamos seguir o contrato. Então, a gente foi mexendo com todo o ecossistema nosso. Se a empresa se propõe a fazer aquilo, ela não está me entregando, eu troco de fornecedor. Praticamente, eu troquei 98% de todos os fornecedores. Então, hoje a gente mostra uma TI que já tem um nível de maturidade 3, caminhando a 4. Caminhar a 4 ainda demora muito, porque a gente precisa fazer mais automatizado. E aí a IA pode acelerar isso tudo, tá? Então, o grande segredo, pelo menos no meu caso, foi a gente fazer algo em silêncio. Você quer ver uma coisa super interessante? Não é normal você ir numa área de negócio e ter o coitado do menino que entrou lá com a esperança de crescer e ele ficar digitando nota. Aí não, você não pode fazer isso. Não, mas é que eles não autorizam a fazer SAP Script. Mas o SAP foi feito para isso. O SAP Script existe porque é para automatizar essas coisas. Então, eu não empoderei a TI a fazer isso, eu empoderei as áreas de negócio. Então, muitos dos meus cafés, vocês vão ver que são as áreas de negócio que estão fazendo a própria evolução. Obviamente que a TI começa a se sentir, né? Poxa, por que eu não? Eu não tenho braço para fazer tudo isso aí. Então, vamos produzir outros especialistas que sejam no seu processo e fazer essas automações. Obviamente que por governança, quando a gente leva isso à produção, a gente dá uma validada. Mas precisa aumentar a máquina? Precisa, nós vamos aumentar a máquina. O que eu não posso aceitar é que uma pessoa entre e tenha um potencial para ficar digitando alguma coisa, que não dá mais tempo para isso, tá? É uma visão muito boa, eu concordo com você. Você comentou a questão da nota fiscal, do tempo de emissão. Uhum. E eu queria saber em que momento você percebeu que esse projeto realmente ele tinha sido um sucesso, ou seja, você estava num outro patamar. Eu posso falar alguns exemplos, né? Um exemplo de estar aqui hoje, para mim, é um sucesso. Que ao chegar a 4 anos, eu não conseguia sair da minha mesa. Vamos ter que resolver um monte de coisa. Não era comum a gente observar uma fila gigante e a gente não ter uma ação sobre isso. Qual que é o meu termômetro hoje? Às vezes eu vou em algumas lojas para ficar lá observando. A TI minha está funcionando ou não está funcionando? Existe reclamação sobre isso? Não. Agora, a gente acabou de fazer um negócio super bacana, né? Que foi dar o SAP Start agora, que já estão chamando aí, mudaram o nome de novo, a SAP sempre vai mudando os nomes aí, mas o aplicativo. O que acontece? Todo o processo passa dentro do SAP. Às vezes o cooperado precisa de um desconto e o cara tinha que abrir o computador dele e tal, fazer essa aprovação e tal. Não, vamos olhar para isso agora. Então, a gente deu na palma da mão de todos os executivos que faz a aprovação, aprovar aonde ele estiver. E aí o cooperado precisa saber disso? Não. Ele tem que entender que está ágil agora. O que a gente fez para ter essa agilidade? Então, o que a gente busca daqui para frente? Tudo que puder ser automatizado, nós vamos automatizar. Tudo que puder facilitar, a gente vai facilitar. Então, são algumas amostras que a gente vai colhendo o quanto o teu sistema ficou disponível ao negócio. E por governança, ela me mostra. Hoje eu tenho 300 métricas. Eu sei exatamente se a equipe minha está preparada, o que falta de treinamento, se o financeiro dela está justo, condizente com o cargo que ela está exercendo. Então, isso tudo me mostra para a gente cada vez mais evoluir. Eu queria falar um pouco sobre legado, né? E eu acho que ao longo da nossa conversa, para mim, está muito claro o legado para a Cooper Citrus. Está claro o legado para a sua equipe, para a equipe de TI da Cooper Citrus. Mas parece que esse projeto ele deixa um legado para o mercado brasileiro. Ele, pelo que eu já sabia e por tudo que você falou aqui, esse projeto é um novo benchmark dentro do mercado. Então, comenta isso, se você concorda. Concordo. Eu já fui em vários fóruns falar sobre isso, né? Eu acho que a gente, como executivo, tem que ter uma inquietude dentro da gente. Não dá mais. Se a gente olhar lá o HP7 que começou, depois a gente vem para o ECC, certo? A trajetória, olha o quanto se modernizou. E às vezes a gente está querendo, na nossa cabeça, um RISE da vida, pensando em ECC. Então não dá mais. Sabe, eu tenho uma discussão muito grande, eu acho que ela é saudável com relação às consultorias, que o modelo de consultoria não para mais em pé no modelo antigamente. Esses dias eu tive uma discussão com uma, mas muito saudável, no ponto de vista de vamos evoluir todo mundo.
Quando a gente olha lá, hoje a hora média que um cara cobra aí para trabalhar para você, em SAP, é de R$ 400 a R$ 500, um cara bom, certo? Só que hoje ele está usando a IA. E quanto de benefício eu, Copercitos ou outra empresa está levando de benefício? Zero. É um modelo antigo. Então, vamos ser justos com todo mundo. Então, vamos abaixar o ticket de todo mundo, vamos se ajudar. Aí, a IA emplaca no sentido de dar retorno financeiro para a gente. Então, eu acho que o que a gente fez, de fato, mexeu com o mercado, mexe agora, porque a gente acaba virando referência, né? Sem brincadeira, por mês eu recebo 15, 20 ligações de empresas perguntando. Obviamente que a gente também tem que tomar um cuidado, né? Qual é o tamanho do desenvolvimento que ele fez, que ele customizou, que ele mexeu lá? Quais são as particularidades que ele tem? O time está pronto? Então, precisa fazer todas essas análises. Pessoa, sistema e disponibilidade de todo mundo para aquele projeto dar certo. Mas que a gente precisa falar mais, principalmente na ZUG, a gente reforçar que o modelo, tem um modelo novo aí com a IA, que todo mundo precisa beber um pouquinho dessa fonte, faz todo sentido. Porque a gente sabe que custo cada vez está mais elevado, desde a energia, o transporte, e não dá mais para a gente pagar consultoria, em todos os sentidos, no modelo que a gente estava pagando. Então, a gente precisa rever isso, tá? Obviamente que é um grande debate, tem muitas particularidades aí, mas eu acho que a gente precisa trilhar um pouquinho essa fala. E aqui na mesa a gente tem um diretor da ZUG e um conselheiro da ZUG. Perfeito. Certamente é um assunto muito interessante. E é a implementação SAP do futuro, não é? Nosso papel é olhar um pouco para frente também, né? Você falou aqui muitas coisas que se aplicam a qualquer projeto. Muitas boas práticas que você comentou se aplicam a qualquer projeto. Perfeito. Não necessariamente só uma migração, né? Você está de parabéns pelo todo, pelo conjunto da obra, né? Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente fechar 3 conselhos para quem ainda vai encarar, seja uma migração, seja uma implementação. O primeiro, obrigado pelos parabéns, mas o parabéns eu quero estender a toda a equipe que eu tenho, obviamente a todos os embaixadores, né? Porque sem eles a gente não teria feito o feito que a gente fez, né? Então, o primeiro, eu acho que a gente precisa trabalhar pessoas em primeiro lugar. Se você sentir que o clima não está legal, não há projeto no mundo que vai rolar. O segundo, que eu acho que esse é primordial a gente falar sobre o tema, é estabelecer uma governança e você criticar os seus processos, se eles estão maduros ou se eles não maduros, se você tem, se você não tem. Com isso, vai te dar embasamento de sentar numa sala de conselho, que não é fácil para qualquer pessoa, defender um projeto. Tá? Obviamente, você precisa fazer as contas financeiras aí de um projeto. Nenhum projeto leva se não tiver um business case, mas tem business case que não é só dinheiro, né? Esse é o terceiro ponto. A gente precisa olhar outros aspectos, né? Como é que eu preparo a minha empresa para o futuro? Trazer consultorias que está me apoiando com o futuro que é a IA, deixando com que eu faça uma migração mais rápida. Então, a gente não tem que ter medo. Isso é um orgulho que a gente tem que ter. De desafiar, de olhar o modelo que a gente está fazendo, se ele é aceitável ainda, e fazer o desafio do novo. Eu acho que todo mundo aprendeu nessa, né? E aí, o conselho que eu dou é sempre aquele: olha para a tua TI. E hoje tem uma coisa muito legal entre nós. Antigamente, a gente não se falava, né? Era muito pouco, era meio bolha, né? Cada um escondia o segredo. Hoje a gente se conversa bastante, faz muito bem. Isso aí é importante para nós, né? Eu montei agora recentemente uma turma chamada CIOs do Agro, porque a dor nossa é muito diferente do pessoal financeiro, que é muito diferente do varejista. Então, a gente fala muito lá e troca muita figurinha com relação ao que está por vir, tá? Nailson, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns para você, parabéns para toda a sua equipe, parabéns para a Copercitrus. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui dividindo a mesa com uma pessoa tão experiente como você. Obviamente que a ZUG ajuda muito a gente nessa tomada de decisão, essas histórias estão lá, né, para as pessoas também consumirem lá, tenho certeza. É um braço muito forte das discussões, né? Os SIGs estão todos aí, entra lá, a minha equipe toda entra, eu coloco todas as áreas de negócio para escutar o que está vindo de novo lá, porque surgem muitas ideias, compartilhar e crescer. Quando o ZUG cresce, cresce toda a comunidade do SAP.
quando a SAP cresce, a comunidade do Azug também tende a crescer. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a esse episódio especial da série Azug News 100. Eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado e até lá.